Dia D de vacinação contra a gripe ocorre neste sábado. No Paraná, imunização estará disponível para toda a população. Em Santa Catarina, vacinas contra a dengue chegam a novos municípios. 24 cidades vão receber doses extras do Ministério da Saúde. Polícia Civil do Paraná cumpre 26 ordens judiciais em operação contra crimes violentos em Clevelândia, no sudoeste do estado. Inflação interanual atinge 5,53% em abril. Alimentos, bebidas e medicamentos registram maiores altas. Papa Leão XIV faz primeira missa após eleição. Pontífice critica a fé enfraquecida por dinheiro, poder e prazer. E você vai ver ainda: cada gota de sangue ajuda a salvar uma vida. Serviços de emergência do enclave em Gaza estão à beira do colapso. Essas e outras notícias a partir de agora no Pix News. Olá, sejam todos bem-vindos ao Pix News desta sexta-feira, 9 de maio de 2025. Nós estamos ao vivo, agora no horário de Brasília, 8h03. Sábado é dia de multivacinação no Paraná. Todas as salas de imunização vão estar abertas a partir das 8 horas. A vacina contra a gripe, atualmente feita pelo SUS somente para os grupos prioritários, será liberada a partir deste sábado para a população em geral, com mais de 6 meses de idade. Doses contra a Covid-19, febre amarela e sarampo, além das demais vacinas de rotina, também estarão disponíveis aos paranaenses. Olha, um novo aviso nesse dia 10 de maio, multivacinação no Paraná e no Brasil, principalmente contra a gripe e influenza. E aqui no Paraná, junto com os municípios paranaenses, nós estamos liberando as faixas etárias a partir de 6 meses de idade. Quem quiser procurar a unidade básica de saúde ou o posto de vacinação volante, é o momento para fazer a sua dose. Vamos aproveitar o 10 de maio para fazer e gastar as vacinas que estão nos nossos estoques em todo o Paraná. A meta é aplicar 300 mil doses na população durante todo o dia. A vacinação ocorre das 8 da manhã até as 5 horas da tarde, nas 1.543 salas abertas no Paraná. A iniciativa da Secretaria de Estado da Saúde acontece em simultâneo com o dia D de vacinação contra a gripe do governo federal. E Santa Catarina vai ampliar a vacinação contra a dengue. O Ministério da Saúde atendeu a um pedido do governo do estado e liberou doses extras para mais 2 regiões. A notícia veio após a solicitação do governo de Santa Catarina ao Ministério da Saúde. As novas doses da vacina contra a dengue serão distribuídas para 2 regiões: o Alto Uruguai Catarinense, com 13 municípios, e a Foz do Rio Itajaí, com 11 cidades. No total, serão enviadas 11.900 doses. A vacina da dengue está disponível em várias regiões do estado. A procura está baixa, é uma população de 10 a 16 anos e é fundamental que todos que possam se vacinar, se vacinem. E agora, mais essas 2 regiões terão a partir já da semana que vem, provavelmente, já disponível essas vacinas. A partir de agora, iremos organizar com os municípios a distribuição para que chegue aonde importa, que é o braço do cidadão, para que a gente possa evitar a dengue ainda esse ano e também ano que vem, nos novos ciclos que virão. Apesar da ampliação, a Secretaria de Estado da Saúde alerta para a baixa adesão. O público-alvo da campanha são crianças e adolescentes de 10 a 16 anos. Atualmente, a cobertura vacinal em Santa Catarina é de pouco mais de 34% para a primeira dose e apenas 17% para a segunda. Com a ampliação, a vacina passa a ser oferecida em 7 regiões, totalizando 100 municípios contemplados. A expectativa é reduzir o número de casos nas áreas com maior incidência da doença. Além disso, o Estado segue negociando com o Ministério da Saúde a inclusão de novas regiões, como Extremo Oeste e Xanxerê. A meta é alcançar mais municípios e proteger a população antes do próximo ciclo da dengue. Dados oficiais publicados nesta sexta-feira pelo IBGE confirmam que a inflação interanual no Brasil atingiu 5,53% em abril. O novo aumento demonstra as dificuldades do governo para conter a alta dos preços.
As medidas tomadas pelo governo para contrabalançar esta alta até agora não conseguiram conter a inflação, que em março foi de 5,48% interanual. Na comparação mês a mês, a inflação recuou levemente, foi de 0,43% em abril, frente a 0,56% em março. Segundo o IBGE, os preços dos alimentos, das bebidas e dos medicamentos registraram os maiores aumentos, de 0,82%. Para controlar a inflação, o Banco Central aumentou a Selic, a taxa básica de juros, para 14,71%, o maior nível em quase 20 anos. Em março, o governo anunciou uma série de medidas, como a eliminação dos impostos sobre a importação de produtos como carne e açúcar. No ano passado, o Brasil foi afetado por vários eventos climáticos extremos, como a seca histórica e cheias, que comprometeram o setor agrícola e impulsionaram o aumento dos preços. Para este ano, a expectativa é que a safra de cereais, leguminosas e oleaginosas atinja um novo recorde de 327,6 milhões de toneladas, o que poderia ajudar a combater a inflação dos alimentos. Especialistas e instituições financeiras, consultados pelo relatório Focus do Banco Central, prevêem uma inflação de 5,55% ao final de 2025, acima da meta oficial, entre 1,5% e 4,5%. Em uma operação de combate a homicídios, a Polícia Civil do Paraná cumpriu na manhã desta sexta-feira 26 ordens de prisão na cidade de Clevelândia, no sudoeste do estado. Os agentes prenderam 5 pessoas investigadas por participação em crimes violentos ocorridos no município. A Força-Tarefa contou com a participação de mais de 70 policiais, além da Polícia Militar. A missão dos agentes incluiu cumprir 26 ordens judiciais, sendo 19 mandados de busca e apreensão e 7 de prisão. Parte dos mandados também cobriram delitos de tráfico de entorpecentes, porte ilegal de armas e agressão, como violência doméstica. Ao chegar nos locais investigados, foram localizadas drogas, celulares, armas de fogo e munições. A ação contou com a ajuda de cães farejadores. A operação ocorreu após 2 tentativas de homicídios e um consumado, que vitimou um homem de 42 anos. E então a polícia verificou que há relação nos crimes. Segundo o delegado Ronaldo Borges, a operação policial foi planejada devido aos graves crimes cometidos, em especial contra a vida. Todos os presos na operação foram encaminhados ao sistema penitenciário. A produção de iates de luxo por presos em Santa Catarina se tornou referência nacional em ressocialização. Na colônia agrícola de Palhoça, 70 penados atuam diretamente na indústria naval, em um modelo que une capacitação profissional, geração de renda e redução da reincidência criminal. Na colônia agrícola de Palhoça, na Grande Florianópolis, 70 detentos trabalham diariamente na fabricação de iates de luxo. Em média, 10 embarcações são finalizadas por mês, com acabamento detalhado e padrão internacional. O trabalho é feito em uma indústria naval parceira, onde os apenados atuam em funções como pintura, lixamento e acabamento das embarcações. Eu vejo isso como o principal ponto no nosso papel hoje, enquanto Polícia Penal, dentro do sistema prisional de Santa Catarina. A gente tem o nosso papel, que é o papel da custódia dos presos, mas a gente precisa entender que nós temos uma lei a cumprir. A lei de execução penal, ela prevê essas políticas públicas, política de educação, de saúde e também a política laboral. Então, essa política de trabalho, ela vem como uma forma da gente capacitar os presos, eles estão esse período dentro do sistema prisional, eles vão retornar para a sociedade. Então, quanto mais nós capacitá-los e prepará-los para esse mercado de trabalho, que sempre falando que a gente precisa da vontade dele querer entender essa importância do trabalho na sua vida, ele querendo, ele sairá de dentro do sistema prisional com uma capacitação e preparado para o mercado de trabalho. Santa Catarina registra hoje um dos maiores índices de ocupação laboral no sistema prisional brasileiro. São mais de 8.300 presos em atividades remuneradas, o equivalente a 30% da população carcerária do estado.
Os rendimentos são divididos entre o sustento da família, o custeio da própria manutenção na prisão e uma poupança, que só pode ser acessada após o cumprimento da pena. Nós temos várias modalidades. Nós temos convênios com empresas privadas, onde elas se instalam dentro das unidades prisionais, trazem os equipamentos, equipam esses galpões e oferecem essa mão de obra para eles. Temos também parcerias com as prefeituras, onde os presos já em regime semiaberto são contratados pelas prefeituras para mão de obra em reforma de escolas, de hospitais, manutenção de estradas, e temos também a mão de obra dentro da própria unidade prisional, na manutenção da própria unidade prisional. Com 53 unidades prisionais, Santa Catarina mantém parcerias com empresas privadas e órgãos públicos em 51 delas. A atuação externa, como a da indústria naval em Palhoça, está presente em 32 unidades. Os presos também produzem móveis, uniformes, eletrônicos e outros itens. A iniciativa prevista em lei tem raízes em registros históricos desde a década de 1930 e vem sendo ampliada como política de Estado para a inserção no mercado de trabalho. Hoje nós somos referência, mas isso começou, se nós olharmos os nossos registros históricos, lá com a penitenciária de Florianópolis, a penitenciária da capital, que foi inaugurada na década de 30, e nós temos os registros das oficinas que já existiam dentro da penitenciária. Então a gente pode considerar que a nossa referência em mão de obra laboral começa lá na década de 30 com a penitenciária de Florianópolis. Em Guarapuava, na região centro-sul do Paraná, o sonho da casa própria se tornou realidade para mais de 500 famílias. O governo paranaense entregou um grande conjunto habitacional com 528 apartamentos. A entrega do residencial ocorreu com festa e emoção. São 528 apartamentos distribuídos em 6 torres, no bairro Patel, em Guarapuava. O investimento total ultrapassou 116 milhões de reais, com a parceria entre a construtora, o governo do estado e a Caixa Econômica Federal. O programa Casa Fácil Paraná ajudou 149 famílias, com subsídio de até R$20 mil para a entrada do imóvel. Uma medida importante, hoje o Paraná tem o programa Casa Fácil Paraná, que é o maior programa habitacional do país. Nós estamos entregando e construindo mais de 100 mil casas no estado, casas e apartamentos. As famílias beneficiadas têm a renda de até 4 salários mínimos. Para muita gente, a ajuda foi o impulso que faltava para a realização de um sonho. É muito importante, né? A gente não está falando não apenas de um simples bem material, né? Mas questão da realização de um sonho, né? Então a gente está falando do nosso lar, onde a gente vai construir nossa família. Se Deus quiser, aí, nosso bebê com muita saúde aí vai ser criado aqui. Então a gente está muito feliz, a expectativa a 1000, né? Para conquistar uma casa, um financiamento, hoje em dia não está fácil para ninguém. E ainda mais a gente, que quando a gente comprou, a gente era muito jovem. Então facilitou muito, ajudou a gente de uma maneira que não temos como mencionar, assim, porque facilitou a nossa conquista, né? Ele trouxe uma grande contribuição para a nossa conquista. Fazer com que pessoas que ganham até 4 salários mínimos possam realizar o sonho da casa própria e agora, com o andar do programa, realizar o sonho da casa própria com mais qualidade, que são moradias melhores, né, que estão trazendo conforto e segurança para essas famílias. O Condomínio Clube tem infraestrutura completa, garagem coberta, área de lazer, espaço pet, salão de festas, academia e até churrasqueira na sacada. Uma nova vida para quem até então sonhava com o primeiro lar. É uma sensação assim, não sei explicar, é muito gostoso, assim, muito maravilhoso essa sensação de você já ter a tua moradia, você já, que nem eu terminei a faculdade e já consegui minha primeira casinha ali, né, a primeira AP, então é algo muito, muito bom, assim. Casa própria, acessível para as pessoas, em especial para as famílias mais humildes, com qualidade, né, resgatando realmente a dignidade da habitação para o sonho da casa própria. Agora uma pausa e você vai ver depois do intervalo. COP30 pode ser ponto de virada na luta pelo clima. Conferência vai ocorrer em novembro em Belém do Pará. Papa Leão XIV faz primeira missa após eleição. Pontífice critica a fé enfraquecida por dinheiro, poder e prazer. E ainda solidariedade em alta. Em meio ao colapso em Gaza, doadores de sangue salvam vidas. Voltamos em instantes.
Salário na conta é no Comprão. Promoções imperdíveis para você fazer o listão e levar mais no fim do pagamento. Fraldinha ATC a vácuo, R$ 29,90 o quilo. Alcatra com maminha a vácuo, R$ 37,89 o quilo. Cerveja Amstel 350 ml, só R$ 2,79. Arroz parboilizado Bontras 5 quilos, R$ 13,99 no Clube K. Açúcar extra fino doce açúcar 5 quilos, R$ 16,79. Lava-roupas Girando Sol 4 quilos, R$ 22,99 no Clube K. Melhor preço é no Comprão. Se beber, não dirija. Mais importante que falar dos 46 mil benefícios oferecidos em universidades catarinenses é falar das histórias que o programa Universidade Gratuita está ajudando a escrever. Em 2 anos, o governo pagou as mensalidades de milhares de alunos, tornando possível o sonho da faculdade em todas as regiões do estado. Informações? Acesse o site. Programa Universidade Gratuita. Oportunidade para quem precisa. Governo de Santa Catarina. O que é Garopaba? É luz, é verão, é esporte, é música, é tainha, é tempero, é história, é encanto, é tradição, é cultura, é pra criança, é pra família. Garopaba é a Garopaba. Venha viver de perto. Hoje eu vou te mostrar qual é a boa em Santa Catarina. 20 centímetros de qualidade. Essa é a boa. E esse trecho tá aqui, é um tapete. Olha aqui, um investimento gigante. Já são mais de 50 obras e ainda tem muito trabalho pela frente. Escuta aí o que o povo tá achando do Estrada Boa. Estrada Boa vai trazer desenvolvimento. Agora o negócio tá indo. Patrola trabalhando, os caminhões. Melhor ideia que tiver de fazer de concreto. E com certeza vai melhorar para todo mundo. Estrada Boa, Governo do Estado de Santa Catarina. Estamos de volta agora, 8h20. Vamos com alguns destaques internacionais. A COP30 em novembro em Belém do Pará pode ser um ponto de virada na luta pelo clima. Em carta endereçada aos cerca de 200 países esperados na COP30, o presidente da conferência, André Corrêa do Lago, espera que o evento marque um momento de alinhamento global, quando governos, comunidades, empresas e instituições se unem para mudar a trajetória do relacionamento da humanidade com o planeta. Se referindo às dificuldades geopolíticas e climáticas, Lago afirmou que o desafio é imenso, mas é preciso estar à altura dele. O ano de 2024 foi o mais quente já registrado, mas a conferência também será marcada pelo anúncio da retirada dos Estados Unidos do Acordo de Paris, com efeito a partir de 2026. Na carta, André Corrêa do Lago também denuncia a tendência de enfrentar novas crises com estratégias ultrapassadas, acreditando que é hora de começarmos a refletir sobre como fortalecer a governança global para as mudanças climáticas. A Rússia celebrou nesta sexta-feira o aniversário da vitória sobre a Alemanha nazista com um grande desfile militar em Moscou. A cerimônia é acompanhada por uma trégua unilateral e contou com a presença de vários líderes estrangeiros. O Kremlin aproveita a comemoração dos 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial para estimular o patriotismo na Rússia e projetar força no exterior, com a presença de presidentes como o chinês Xi Jinping e o brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva. Quase 1.500 soldados que lutaram na ofensiva na Ucrânia participaram do colossal desfile, com 11 mil militares na Praça Vermelha de Moscou. O presidente da Rússia ordenou um cessar-fogo unilateral na Ucrânia de 8 a 10 de maio, coincidindo com a principal celebração patriótica do calendário russo. Mas Kiev não aderiu ao cessar-fogo e denunciou ter registrado ataques em toda a linha de frente e centenas de violações da trégua. Putin defendeu que a Rússia foi e será uma barreira indestrutível contra o nazismo, a russofobia e o antissemitismo. A cerimônia teve a presença de 29 líderes de países aliados ou de importantes parceiros comerciais. A Segunda Guerra Mundial provocou mais de 20 milhões de mortes na União Soviética e o trauma segue vivo na sociedade russa. Desde o início da ofensiva contra a Ucrânia,
As autoridades proibiram qualquer crítica às Forças Armadas e intensificaram a repressão, o que levou centenas de pessoas à prisão e forçou o exílio de milhares de críticos do governo. O presidente russo Vladimir Putin teve uma reunião bilateral com o presidente Lula nesta sexta. Em Moscou, onde participou das comemorações do aniversário de 80 anos da vitória sobre a Alemanha nazista, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi recebido por Vladimir Putin para uma reunião bilateral nesta sexta-feira. O encontro serviu para fortalecer a parceria estratégica entre os países. A Rússia continua sendo o maior exportador de derivados de petróleo e fertilizantes minerais para o mercado brasileiro. E o Brasil mantém sua posição de liderança nas importações russas de produtos alimentícios. Cooperamos estreitamente na arena internacional. Essas são plataformas como a ONU, os BRICS e o G20. Rússia e Brasil fazem parte do BRICS, grupo formado também por Índia, China e África do Sul, além de outros membros recentemente admitidos. Moscou tenta aprofundar laços com países além das potências ocidentais, desde o lançamento da ofensiva na Ucrânia em fevereiro de 2022. As alianças com nações como Brasil, China e Índia são vistas como um elemento de defesa contra os Estados Unidos e a OTAN. Lula destacou que o Brasil tem interesse em discutir com a Rússia as áreas de defesa espacial, científica e tecnológica, educação e, sobretudo, a questão energética. O petista também reiterou as críticas às políticas econômicas de Trump, que impôs tarifas de 10% sobre todas as importações, mas suspendeu os impostos mais altos a dezenas de países, excluindo a China até o momento. Segundo Lula, a decisão unilateral joga por terra a grande ideia do livre comércio, joga por terra a grande ideia do fortalecimento do multilateralismo e joga por terra, muitas vezes, o respeito à soberania dos países. Reunidos na cidade francesa de Nancy para assinar um acordo de defesa mútua, o presidente da França, Emmanuel Macron, e o primeiro-ministro da Polônia, Donald Tusk, criticaram os líderes que viajaram para Moscou para comemorar os 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial. Os líderes europeus denunciam que o Kremlin adotou uma narrativa de luta contra o fascismo para justificar a guerra na Ucrânia, enquanto o conflito nada tem a ver com esta questão. O Papa Leão XIV celebrou nesta sexta a primeira missa desde que ele foi eleito para comandar a Igreja Católica. A cerimônia ocorreu na Capela Sistina, mesmo local onde ele foi escolhido para Papa. Durante a homília, o Papa lamentou o que chamou de declínio da fé cristã. Disse que, em muitos contextos, ela é considerada absurda ou destinada apenas aos fracos. Ainda hoje existem muitos cenários em que a fé cristã é considerada absurda, destinada aos fracos e ignorantes. Cenários onde outras seguranças são preferidas, como tecnologia, dinheiro, sucesso, poder ou prazer. Como a tecnologia, o dinheiro, o sucesso, o poder. Esses são contextos onde não é fácil pregar o Evangelho e testemunhar sua verdade, onde os fiéis são ridicularizados, combatidos, desprezados, ou, na melhor das hipóteses, tolerados e tidos como dignos de pena. Ao máximo suportato e compatido. Leão XIV tem 69 anos, é o segundo Papa das Américas e nasceu nos Estados Unidos. Também tem cidadania peruana, foi eleito depois de 2 dias de conclave. Na homília, o Papa afirmou que a Igreja deve ser, nas palavras dele, uma arca de salvação que navega sobre as ondas da história e também um farol que ilumina as noites do mundo. Ele falou ainda sobre a tentativa de reduzir Jesus a apenas um líder carismático. Hoje também existem muitos cenários em que Jesus, embora apreciado como homem, é reduzido a uma espécie de líder carismático ou super-homem. Isso se aplica não apenas aos não crentes, mas também a muitos cristãos batizados que acabam vivendo nesse nível em um estado de ateísmo prático. A eleição de Leão XIV é vista como uma continuidade do pontificado de Francisco.
mas há a expectativa de um estilo mais formal, especialmente nas cerimônias litúrgicas. Ao se apresentar ao mundo, o novo Papa vestiu a estola papal, algo que Francisco evitava. No entanto, seguiu a simplicidade do antecessor ao usar sapatos pretos e não os tradicionais vermelhos. E os passos iniciais de Leão XIV, o novo Papa, estão sendo acompanhados de perto no Vaticano e por todo o mundo. A agenda do Santo Padre para os próximos dias inclui entronização, oração pública e audiência. O pontífice vai aparecer no domingo ao meio-dia pela segunda vez na Praça São Pedro para a tradicional oração dominical. Já na segunda-feira, Leão vai receber a imprensa em uma audiência na ampla sala Paulo VI do Vaticano. A missa solene de entronização de Leão XIV será no dia 18 de maio na Praça São Pedro, na presença de chefes de Estado e de governos estrangeiros. Ainda na próxima semana, o Papa deve visitar as demais basílicas de Roma, como a Santa Maria Maior e a de São João de Latrão. A escolha do destino da primeira viagem de Leão XIV deve ser acompanhada com grande atenção também, e ela vai indicar a direção que o Papa pretende dar ao pontificado. Os Estados Unidos anunciaram que uma nova fundação vai se encarregar da distribuição de ajuda humanitária na faixa de Gaza, em vez das Nações Unidas. A porta-voz do Departamento de Estado, Tammy Bruce, informou que a fundação não é governamental e que vai fazer o anúncio em breve. Israel impôs um bloqueio de 2 meses à faixa de Gaza, o que levou as agências da ONU e outros grupos humanitários a alertarem para a redução alarmante de suprimentos no território palestino, de quase 2,5 milhões de habitantes. O governo israelense nega a existência de uma crise humanitária. E a doação de sangue faz a diferença e salva vidas na cidade de Khan Yunis, no sul da faixa de Gaza, em meio a uma crise humanitária agravada pelo bloqueio israelense desde o início de março. Em um território onde o isolamento de recursos é tão trágico quanto os bombardeios diários, viver é uma questão de resistência e solidariedade. No hospital de campanha do Kuwait, em Khan Yunis, no sul da faixa de Gaza, cada gota de sangue conta. Assim, uma população que sobreviveu à crise humanitária ajuda a quem foi ferido pela guerra. Não há comida nem bebida, as passagens estão fechadas e não há acesso a alimentos nutritivos ou ricos em proteína. Tudo isso afeta os pacientes e enfraquece ainda mais sua saúde. Mesmo assim, as pessoas atenderam ao chamado, cumprindo seu dever humanitário doando sangue, apesar do custo que isso lhes causa depois. Mas esse sangue é vital e elas sabem que cada gota ajuda a salvar a vida de um ferido. Israel retomou o ataque em Gaza em 18 de março, após uma trégua de 2 meses, intensificando o bloqueio ao enclave. Na última segunda-feira, o governo israelense anunciou um plano para conquistar o território, o que envolveria um deslocamento em massa da população. Nestas circunstâncias difíceis, em meio à grave escassez de alimentos em geral e ricos em proteínas, temos de apoiar os feridos e doentes doando sangue. A Defesa Civil da faixa de Gaza, responsável pelas operações de resgate e emergência no território palestino, alertou que está à beira do colapso, devido ao bloqueio imposto por Israel à entrega de ajuda humanitária. Autoridades israelenses dizem que o objetivo do bloqueio é forçar o Hamas a libertar os reféns ainda mantidos em Gaza, desde o ataque sem precedentes em 7 de outubro de 2023. Agora uma última notícia. 2 pessoas morreram após o forte temporal que atingiu o oeste de Santa Catarina nesta sexta-feira. O município de Palmitos foi o mais atingido. Casas foram destelhadas, construções destruídas, árvores caíram e quase 900 residências estão sem energia elétrica. Várias estradas estão interditadas também. A primeira vítima morreu em Palmitos, a segunda foi atingida por uma árvore na divisa com Caibi.
Em Itapiranga, há suspeita da ocorrência de um tornado com ventos acima dos 100 km por hora. Outros municípios da região, como Maravilha, Cunhaporã e também Iraceminha, também enfrentaram danos severos, com milhares de residências sem energia e famílias desalojadas. A Defesa Civil Estadual segue em alerta e reforça que a população deve evitar áreas de risco e seguir as orientações das autoridades locais. Frederico Rudolph, gerente de monitoramento e alerta da Defesa Civil de Santa Catarina, fez um alerta importante sobre esta situação. Nós vamos ver agora o que ele disse. A Defesa Civil de Santa Catarina está acompanhando a passagem de uma frente fria que provocou diversas tempestades severas, principalmente na região oeste do estado. Nós tivemos aí um registro de óbito, infelizmente, associados possivelmente a uma microexplosão e não se descarta a possibilidade também de ter ocorrido um tornado. Na região de Itapiranga também teve uma microexplosão e nas outras regiões tempestades associadas a uma linha de estabilidade que passou junto com essa frente fria. No momento, essa frente fria está se deslocando em direção à região centro-leste do estado e deve provocar também tempestades, mas não tão intensas como a gente registrou no oeste do estado. Então a gente recomenda que as pessoas continuem atentas aos avisos e alertas da Defesa Civil e estejam preparadas a atuar em caso de emergência. Assim a gente encerra o Pix News desta sexta. A íntegra da edição e também as reportagens você pode rever no Pix News HD. Curta e compartilhe os nossos conteúdos. Também mais notícias no nosso site pixtv.com.br. E não esqueça, hoje, às 11 da noite, estreia aqui na nossa programação Clip Show Retrô com Bel Cristine. Uma boa pedida para você aí para o fim de semana, para aquele esquenta já para o fim de semana. Hoje às 11 da noite, no horário de Brasília, aqui na nossa programação. Então, Clip Show Retrô, todo mundo convidado para conferir. Muito obrigada pela companhia, tenham todos um bom fim de semana e a gente se encontra na segunda-feira às 8 da noite no horário de Brasília, ao vivo, com mais uma edição do Pix News. Até lá! Pix TV, conectando você ao melhor conteúdo todo dia.